Romanos 12, Igreja Cristã. Servir a Deus, servindo ao próximo. Graça e paz, amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, capítulo 52. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 52. Vamos ler os versículos 13, 14 e 15. Isaías 52, versos 13, 14 e 15. Quem achou, diga amém. Então vamos ler. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de qualquer outro, e a sua figura mais do que a de todos os outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que eles não ouviram, entenderão. Amém? Feche os seus olhos e vamos ter mais uma palavra de oração. Amém? Senhor, nós te louvamos porque o Senhor ressuscitou, porque o Senhor está vivo, porque o Senhor está conosco. Nós pedimos que esta noite, como igreja, nós possamos experimentar do Senhor no meio da tua congregação, do nosso Deus vivo e poderoso, ouvindo, falando e agindo no nosso meio. Abre o entendimento da tua palavra, Senhor amado, sobre as nossas vidas. Transforma-nos, Pai. Em o nome de Jesus, abre os nossos olhos. Desde já nós repreendemos também todo espírito que queira distrair e que queira cegar o nosso entendimento para a glória da riqueza de Deus Pai em Cristo Jesus. Em o nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Isaías 52, dos versículos 13 a 15, nós estamos na segunda parte do livro de Isaías, que começa no capítulo 40. E do capítulo 40 até o capítulo 53, nós temos 4 canções, ou se você preferir, 4 poesias, sobre o servo do Senhor. A primeira está em Isaías 42, a segunda está em Isaías 49, a terceira está em Isaías 50, aonde é exposto de forma mais clara que o servo do Senhor irá sofrer. E a quarta vez, a quarta canção é essa aqui, de Isaías 53. Você pode me dizer, irmão, é 52. É verdade. Mas esses 3 versos aqui, eles são o início da canção que vai continuar em todo o capítulo 53 de Isaías. Amém? Então hoje nós vamos meditar pensando na ressurreição, na Páscoa, irmãos.
nesses 3 versículos de Isaías, porque esses 3 versículos, eles estão também de forma condensada, dizendo tudo o que a gente vai ver no capítulo 53. Amém? Estamos juntos? Então vamos lá. Ele inicia com eis, ou dependendo da sua versão, está escrito assim, vede. É uma expressão linda dizendo, abra bem os seus olhos e contemple, olhe com cuidado, não olhe rapidamente. Pare para ver. Nós vivemos em um período onde muitas coisas ocupam a nossa mente. Nós vivemos em um período que tem sempre telas à disposição. É engraçado, né? Ou perigoso, não sei, porque às vezes você está dirigindo, você olha para a pessoa do lado, na hora que para no sinal, ela está só com o dedinho assim, ó. Eu fico assim, meu Deus, o que é que está vendo? Tanta coisa e não está vendo nada, porque ele só vai passando, de repente uma coisa chama a atenção, ele dá uma paradinha ali. Ele está dizendo, não trate o que eu vou falar dessa maneira. Não dê uma olhadinha. Agora é hora de você parar tudo. Desliga tudo que possa tirar sua atenção. Foca toda a sua mente, todo o seu coração no que eu vou falar agora, para você contemplar cada detalhe, para você não perder nada, nem uma vírgula, porque tudo que eu vou falar agora é extremamente importante, é mais que importante, é vital. A sua vida depende do que você vai ouvir agora. Estamos juntos? É isso que esse eis vai dizer. Segundo ponto sobre essas estrofes, é que aqui não é o homem falando. Aqui é Deus. Começa com uma profecia. E como eu disse, esse texto é uma canção. Então não é o Senhor declamando um poema, é o Senhor cantando. Irmãos, eu não sei quanto vocês, mas eu me alegro muito de saber que eu tenho um Deus que canta. Eu acho que é por isso que nós, povo de Deus, cantamos muito, porque nosso Deus canta e Ele gosta de cantar. E esse poema começa assim, com Deus cantando nesses 3 versos, e se você olhar lá no fim de Isaías, Deus também termina cantando esse poema. Nas estrofes do meio, o homem vai falar, o homem vai declarar, mas o poema, a canção, inicia com Deus cantando e termina com Deus cantando. Estamos juntos, irmãos? E ele vai colocar aqui, nesses 3 versos, o que a gente pode chamar de a reviravolta. Estamos juntos? O que é Páscoa, irmãos? É uma grande reviravolta. Irmãos, no hemisfério norte, a Páscoa é uma festa que celebra. O que está acontecendo do hemisfério norte? Está acabando o inverno e começando a primavera. Como a gente é do centro-oeste do Brasil, isso não nos empolga, porque a gente não sabe o que é inverno, irmãos. Nós não temos a menor noção do que é isso. Eu lembro uma vez, eu mudei para o sul do Brasil e me perguntaram das 4 estações, eu dizia, eu aprendi isso na escola, mas eu só conheço 2 estações, chuva e seca, é só isso que eu experimento onde eu moro. Esse resto que dizem aí eu nunca vi. Quando eu morei no Nepal, eu descobri as 4 estações, eu descobri o que é inverno, ele existe.
E se você perguntar para minha esposa qual foi o choque cultural dela, vai dizer, cultural não foi muito não, mas o inverno, o frio, é um choque que nenhum goiano aguenta. Porque nós não sabemos o que é isso, foi meu sofrimento. A Páscoa, irmãos, ela é uma estação marcada por Deus para dizer, o inverno acabou. Estamos juntos? É uma reviravolta, irmãos. No Nepal eu esperava mesmo aquele dia que o calor do sol mudava tudo. Plantas no meu jardim, eu tinha uma árvore no jardim que quando eu mudei para lá eu dizia assim, amor, vamos arrancar esse toco velho aí. Mas quando a primavera chegou, o toco velho floresceu. Falei, amor, o toco está vivo. As flores abrem, irmãos. A vida floresce. A temperatura fica gostosa. Isso é Páscoa. Estamos juntos? Reviravolta. Estava tudo frio. É por isso que C.S. Lewis, nos seus escritos, gosta de mostrar, né? Quem já leu Nárnia vê isso. A feiticeira branca, mantendo aquele inverno terrível. Mas quando Aslan, o leão, chega, o inverno vai embora. E as flores começam. Irmãos, isso é Páscoa. Deus está nos cantando sobre isso. A reviravolta do seu servo. E ele começa a dizer, eis que o meu servo procederá com prudência, ou agirá com sabedoria, ou em algumas versões vai dizer assim, meu servo prosperará. De fato, irmãos, o termo aqui está falando de sabedoria e de prudência. Ele está dizendo, irmãos, eu arrepio porque isso aqui foi escrito 800 anos antes de Jesus pisar nessa terra. E ele está dizendo aqui nessa frase, algo que hoje nós podemos contemplar. Ele está dizendo, contemple a vida do meu servo. Contemple, não perca uma palavra que ele disse. Gaste seu tempo meditando em cada gesto dele. Irmãos, tem texto que eu gasto dias, meses, pensando nele, porque aquele Jesus é incompreensível, é extremamente sublime. Eu amo meditar naquele capítulo em que a mulher adúltera é trazida para Jesus. E eles querem que ele a condene. Vocês já pararam para pensar no poder desse texto? Nas opções que colocaram diante dele? E eu fico pensando, será que ele vai passar a mão nela? Será que ele vai apedrejar ela? Como é que ele vai fazer aquilo? E ele trata com o pecado daquela mulher de uma forma tão sublime que, tratando do pecado dela, ele restaura a dignidade dela. Irmãos, deixa eu me expor aqui um pouco. Eu sou pai. Às vezes dando bronca num filho. Eu perco a paciência e para corrigi-lo, às vezes eu firo a dignidade dele. Isso não é certo. Estou falando de uma situação simples em casa.
vezes numa conversa com a esposa, você se exalta. Ou às vezes a gente faz o oposto, coisas que precisam ser tratadas, a gente está cansado. E é complacente, não trata do que precisa ser tratado. Quantas vezes, em situações pequenas, na nossa casa nos falta discernimento, no nosso trabalho. Mas Jesus está ali, diante daquela mulher, com a vida dela em risco, diante dos seus acusadores, diante dos seus discípulos, com uma cultura, uma tradição, uma interpretação já tão rígida. Mas ele, de forma sublime, de forma perfeita, ele trata daquela situação de uma forma que ninguém podia imaginar. Está me entendendo, irmãos? Estamos falando de uma situação apenas, onde a gente precisa contemplar essa vida santa do Senhor Jesus. Essa ideia aqui de agir sabiamente é aquilo que foi colocado para Josué no capítulo 1, versículo 8. Jamais se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite para fazeres conforme tudo como está escrito dele. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. E tudo quanto você fizer, prosperará. Estamos juntos? É o que a gente vê lá em Salmos, capítulo 1, a abertura de todo louvor a Deus. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse não, irmãos, é um não enfático. Esse não é um não que nos dá uma ideia assim: o homem bem-aventurado é aquele que nunca andou no conselho dos ímpios e nem vai andar, que nunca se deteve no caminho dos pecadores, nem vai se deter, que nunca se assentou na roda dos escarnecedores e não se assentará. Irmãos, esse homem não sou eu, esse homem não é você, esse homem é Cristo Jesus. A vida perfeita dele, de obediência à palavra, está exposta nesses versículos do Salmo. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E por causa disso, irmãos, tudo quanto ele fizer prosperará, será como a árvore plantada junto a ribeiros d'água, cuja folhagem não murcha, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Eu gosto dessa palavra, prazer. Terá o seu prazer na lei do Senhor. Essa palavra é a mesma palavra traduzida por propósito, lá em Eclesiastes, dizendo: há tempo para todo o propósito debaixo dessa terra. Porque o prazer, biblicamente dizendo, está no cumprimento do propósito. Não é um prazer de simplesmente ler por ler por obrigação. Não, é o prazer de ver o fruto dessa palavra se manifestando na nossa vida. O prazer de dizer assim: essa palavra é real,
ela é verdadeira. Se Deus fala, Ele cumpre. Ela funciona. Pode obedecer, porque ela funciona, ela é realidade. Estamos juntos? É esse o prazer desse delicioso fruto que é viver a palavra de Deus. É nesse ponto que nós podemos dizer que, veja, eis o meu servo e ele será bem-sucedido, porque a vida dele é completamente pautada na minha palavra. A vida dele não se desviou nem um pouco à direita, nem à esquerda. Ele cumpriu completamente a minha palavra. E por isso ele prosperou no propósito, na missão para o qual ele foi enviado. Ele não viveu a vida no vamos ver no que vai ser. Ele viveu a vida com um propósito muito claro do que ele veio fazer. Como diz lá em Hebreus 12, ele suportou toda a ignomínia, porque ele não perdeu de vista a alegria que lhe estava proposta. Estamos juntos, irmãos? Esse é o servo do Senhor que nós olhamos. E porque ele foi prudente, por causa desse caminho da obediência completa, plena, ele será exaltado e elevado e muito sublime. Irmãos, 3 palavras. E elas parecem que estão sendo empilhadas para dizer praticamente a mesma coisa. Ele vai ser elevado, exaltado, muito sublime. Mas seria quase uma irresponsabilidade tratar isso simplesmente como uma ideia superlativa, sem a gente poder parar e meditar nessas 3 palavras. Porque Ele quer que você veja a exaltação do servo. Um servo, alguém que está lá embaixo, né? Lembra que essa palavra servo aqui está falando de escravo. Alguém que está lá embaixo na escala social. E ele vai, degrau por degrau, chegar ao como a irmã Érica citou aqui em Filipenses 2, que ele se submeteu e assumiu a forma de homem, vindo como servo, e foi obediente até a morte, se humilhando até a morte de cruz. Ele desceu o mais profundo e baixo grau da humilhação. Por isso, ele foi exaltado. Primeiro passo da exaltação, ele ressuscitou. Vamos dizer juntos, diga aí, Cristo ressuscitou. Irmãos, não sei para você, para mim me parece que já seria exaltação suficiente, não é? Ele venceu a morte. Que reviravolta! Depois de tanto sofrimento, depois de uma morte tão humilhante, ele ressuscitou. E nessa ressurreição está o fundamento da nossa fé. Paulo diz em 1 Coríntios que se não é real a ressurreição, nós somos os mais tristes dos homens e vã é a nossa fé. Você sabe que a gente chama de Páscoa, mas na verdade nós estamos comemorando, 3 festas judaicas juntas, É a Páscoa, é a primícia, porque ele é a primícia da ressurreição. Porque ele ressuscitou é uma garantia. Nós vamos ressuscitar também. Ele foi a primícia. E a dos pães ázimos
que o pastor também falou essa manhã, de uma vida sem fermento, de uma vida que trata com urgência a nossa vida com Deus. Estamos juntos? Se fosse só isso, já seria o suficiente. Mas ele, além de ressuscitar, ele ascendeu aos céus. Já parou para pensar nisso, irmãos? Nós temos hoje nos céus um corpo glorificado, mas é um corpo que está lá nos céus. E toda vez que eu lembro disso, isso me livra da ideia de que Deus não se importa com o que eu faço com o meu corpo. O corpo é tão importante que Jesus não é um espírito lá nos céus, ele tem um corpo glorificado que está lá nos céus. Cuidado com o que você faz com o seu corpo. Cuide dele. Subjugue ele. Trate ele de forma que ele seja uma manifestação da glória de Deus. Põe ele para servir o Senhor. Ele subiu aos céus, mas ele não está só nos céus com anjos, com querubins, com serafins. Não, irmãos. Além de exaltado, ele foi colocado no mais alto dos céus, no lugar mais alto que pudesse existir, no trono de Deus. Ele está assentado à direita de Deus Pai. Esse texto de Filipenses vai dizer assim: pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. Efésios vai dizer que debaixo dele foi colocado todo poder, todo principado, toda autoridade. Todo nome que se nomeia, já se nomeou ou se nomeará nessa terra, está abaixo dele. E Deus o deu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Estamos juntos, irmãos? E ele ser exaltado assim, irmãos, nos diz muito, porque isso nos diz o seguinte: ele pode se manifestar lá, como ele se manifestou em Mateus, ressurreto, e disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você já parou para pensar nisso? Aonde quer que você esteja, você está carregando dentro de você o Espírito Santo. Você está carregando dentro de você aquele, pela pessoa do Espírito, que tem toda a autoridade. E que você pode usufruir disso. Irmãos, não há pecado que possa te prender. Não há circunstância que possa impedir o propósito de Deus na sua vida. Porque aquele que está acima de todas as coisas, de todos os nomes, de todas as autoridades, pelo Espírito Santo habita dentro de você. E todo o poder está à disposição dele para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Sabe, irmãos, quando eu estava na faculdade, eu uma vez fui a um congresso da igreja em Londrina. E na volta houve um problema no carro, e eu já na segunda-feira tinha uma prova, e eu perdi essa prova por causa do problema no carro. Eu cheguei no meu professor,
Falei com ele, né? Tenho que fazer a prova, senão vou reprovar. Meu professor não gostava de mim. Não era porque era um mau aluno, não, irmãos. Ele não gostava de mim por causa da minha fé. Ele perguntou, você faltou por motivo de doença? Eu falei, não, eu faltei porque eu estava no congresso da igreja. Disse assim, você sabe que eu só posso justificar a sua prova se for por motivo de doença. Mas eu vou ser bom com você, Augusto. Vai no médico, traz um atestado e eu te deixo fazer a prova. Eu falei para ele, mas eu não fiquei doente, professor. Todo mundo faz isso aqui na faculdade. Faz o atestado, você vai fazer a prova. Eu falei para ele, mas é mentira, professor. Ou você faz isso, ou você reprova. Sorriu para mim. Situação linda, não é, irmãos? Levantou, saiu, me deixou lá no vazio. E eu pensei, eu sei o que ele quer. Mas eu orei. Senhor, ele é o meu professor, eu não posso mudar ele. Só o Senhor pode mudar essa situação. E eu vou orar que nem Sadraque, Mesaque e Abidnego. Se o Senhor quiser, o Senhor me livrará. Se não, o fogo vai me queimar, reprovado estarei eu. Mas eu não vou me submeter a mentir. Porque não foi isso que Deus me pôs na terra para fazer, não é esse o testemunho que Ele quer levantar para mim na faculdade. Eu não vou dizer para o professor que eu perdi minha prova por causa de um congresso da igreja para chegar aqui e arrumar um atestado mentiroso, como se minha fé não valesse nada. Procurei ele de novo, ele perguntou, cadê o atestado, Augusto? Eu falei, eu não vou fazer, então você não vai fazer a prova. E o negócio foi ficando feio. E aí um dia, irmãos, eu falei lá, agora eu vou conversar, assim, se ele me disser não de novo, eu falei assim, então estou reprovado. Eu cheguei lá, ele não estava, e estava o coordenador da área. E ele falou assim para mim, olha, ele não está, você quer falar comigo? Sim, uai, eu falo, o senhor quer me ouvir? Quer. Contei a história para ele, falou assim, sabe do seguinte? Tanta gente mente aqui, com a cara mais deslavada do mundo, para fazer prova. O negócio é o seguinte, eu vou autorizar a sua prova, você vai fazer. E assinou o papel. Sabe por quê, irmãos? O Senhor tem toda a autoridade. Quando você decide obedecer, quando você decide se submeter, você vai experimentar do que é o Senhor exaltado se manifestar na sua vida e demonstrar que Ele é real e Ele cumpre as suas promessas. Estamos juntos, irmãos? Então, no versículo seguinte vai dizer, como pasmam muitos à vista dele, pois o seu parecer estava desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Irmãos, nós precisamos entender que esses 3 versos aqui, eles estão nos dizendo como é que a história vai terminar. Ele já está nos dizendo assim, olha, o meu servo estará no mais alto lugar, sublime, tudo será colocado debaixo dos seus pés, e é assim que vai terminar. Então ele está assim, eu vou agora, quero mostrar para vocês como vai terminar, depois eu conto a história. Já viu esses filmes que começam com a cena final? Então esse cântico é assim, eu vou começar com a cena final, vocês vão ver
a glória. Vocês vão ver a reviravolta. Depois eu conto como é que começou essa história. Mas eu começo falando de como vai terminar. Você precisa saber da glória. De quando ele vier nessa glória. Ele começa aonde a nossa peça terminou. Ele voltará. Esse verso é uma cena da nossa tão esperada volta do Senhor Jesus. E ele está dizendo que quando ele voltar em glória, as pessoas se pasmarão. Talvez a gente assuste, porque não vão pasmar por causa da beleza dele. Elas vão pasmar porque ele está desfigurado. Você já parou para pensar em cicatrizes? Nós somos a geração da estética, não é, irmãos? Ninguém quer cicatriz, ninguém quer um defeitinho. Mas sabe o que esse verso está nos dizendo? Que quando o Senhor Jesus vier na sua glória, Ele não vai vir com uma cirurgia plástica. Ele virá com as suas cicatrizes expostas. Porque elas são marcas poderosas do amor dele por nós. Cicatriz e glória não são coisas incompatíveis. Ao contrário, irmãos, vendo as cicatrizes, nós veremos quão maior é esta glória. Nós sabemos o que ele passou, o que ele suportou, o que ele sofreu, para que ele venha em tamanha glória. Essas cicatrizes são cheias de história, de realidade. Nada contra as irmãs se maquiarem, mas Deus não é Deus de maquiagem, viu? Ele é Deus de realidade. E essas cicatrizes, irmãos, falam dessa realidade tão profunda que Ele nos amou até o fim. Estou certo que nós paramos e meditamos e pensamos nos cravos das suas mãos, nos seus pés perfurados. Mas lembra de como ele começa o cântico? Olha, medita, contempla. Nós às vezes nos esquecemos daquele lado rasgado. Nós às vezes não paramos para pensar nas costas do Senhor Jesus, literalmente lavradas por aquelas chibatadas. O apóstolo João, no seu livro de Apocalipse, no capítulo 5, quando ele está lá diante do livro, chorando, porque ninguém foi encontrado digno de abrir o livro, nem sequer de olhar para ele, o livro dos decretos de Deus. E quando ele chora, o anjo diz para ele: não fica assim, porque digno é o Cordeiro que foi morto. Na verdade, ele não diz o cordeiro, ele diz o leão de Judá, a raiz de Davi. É João que diz que quando ele olha, eis que vi o cordeiro.
A frase seguinte é que me desconcerta. Como que tendo sido morto. Eu fico pensando, o que é a figura de um cordeiro? O que é que João está vendo? Um cordeiro como que tendo sido morto? Que visão é essa? Sabe o que João está nos dizendo? Eu vi lá na glória. E ele tinha as marcas do que ele suportou. As marcas de alguém que passou pela morte, mas ele vive. E está exaltado em glória. Há muita dignidade nessas cicatrizes. Estamos juntos, irmãos? Eu não sei quanto a vocês, mas isso também me traz muito alento. Às vezes nós temos cicatrizes no corpo, às vezes nós temos cicatrizes na alma. Eu quero te dizer que nada que você passou na sua vida é um impedimento para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Ele é o Todo-Poderoso. Nós estamos celebrando a Páscoa, é ressurreição. Ele venceu. E aquilo que antes te trazia dor, será um troféu da graça de Deus na sua vida. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. O apóstolo João nos diz: no mundo teremos aflições. De repente ele diz assim: não fica triste não, tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Estamos juntos? Muitos se pasmaram ao ver isso. Como um homem pode suportar o que ele suportou? Esse desfigurado, mais do que qualquer homem, é como se dissesse assim: não é um humano. Não é humano passar o que ele passou. Vocês se lembram que Jesus disse na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? É uma citação do Salmo 22, um salmo messiânico. E no versículo 6, esse é o primeiro versículo, lá no versículo 6, dizendo desse momento da crucificação, diz assim: eu não sou um homem, sou verme. Me tornei opróbio, quase que não sai essa palavra, hein, irmãos? E desprezado do povo. Já viu pessoas passando situação que você pensa assim: nenhum ser humano devia passar por isso. É o que ele está dizendo, nenhuma pessoa devia passar pelo que ele passou. É isso, são cicatrizes, não são superficiais não, são que chocam. Ele passou pela morte, mas ressuscitou, e agora está cheio de glória. Assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Alguma versão vai dizer assim, que as nações tremerão ou saltarão. Então vou começar pelo borrifar mesmo, a ideia de aspergir, amém? Porque essa palavra permite todas essas traduções. A ideia do borrifar, irmãos, é aquela ideia do sacerdote que está pegando o sangue e aspergindo sobre a cortina do altar no dia da expiação, ou quando ele aspergia a água para a purificação de um leproso, por exemplo. A ideia é
que Ele, na sua exaltação, na sua glória, redimiu as nações. Não somente para o povo judeu, mas as nações da terra serão redimidas, e das nações Ele levantará um povo redimido. Não somente com sangue, mas com a água, que é símbolo do seu Espírito Santo. Como diz Pedro lá em Atos capítulo 2, versículo 33, explicando sobre o que estava acontecendo lá no dia de Pentecostes, ele diz: porque Ele foi exaltado, e tendo sido exaltado, derramou sobre nós a promessa do Espírito Santo de Deus. Estamos juntos? Saltarão ou tremerão, é o susto das nações, inesperado de alguém que sofreu tanto, estava tão baixo, e agora é aquele que está trazendo a salvação, a redenção e o perdão dos nossos pecados, diante de quem depende a nossa eternidade. Aqui em Isaías 53 diz que Ele foi como ovelha muda ao matadouro. No Nepal, uma vez eu fui levar um cordeiro de Páscoa, lá na fazenda. Dia anterior eu fui com um cabrito. Difícil descer da vila até a fazenda com o cabrito, porque ele ficou o tempo todo bé, 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 bé. Entreguei o cabrito para o seu carrasco, e eu sabia a hora que o cabrito morreu, porque na hora que acabou o bé, morreu. Mas dia seguinte, Silvio me disse assim: é Páscoa, não quero cabrito, vamos atrás de um cordeiro. Falei, tá bom. Subi na vila, catei um cordeiro e descemos. Irmãos, aquela descida para mim foi gloriosa, porque eu saí meditando nesse silêncio do Senhor Jesus. Porque foi minha experiência. Gente, eu estou levando o cordeiro para morrer, e ele não abre a sua boca. Entreguei para o carrasco, e tive que perguntar: partiu o cordeiro? Porque ele foi embora, sem berrar. Mas agora, na sua volta, os reis se calarão, diante da sua glória. Nós às vezes temos tantas palavras, tantos argumentos, mas diante da glória de Deus, nós nos calaremos e nos prostraremos. Em Apocalipse diz que lá no céu haverá meia hora de silêncio. Eu acho que é um silêncio, porque a gente não terá palavras para expressar diante da glória e da manifestação do nosso Deus que nós veremos naquele momento. Amém? Vamos nos colocar em pé? Ele ressuscitou. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele nos perdoou. Ele nos deu nova vida. Ele nos deu o seu Espírito Santo. Feche os seus olhos. Nossa Páscoa não é um festival, uma cerimônia como era feita no Antigo Testamento. A nossa Páscoa é um estilo de vida que nós oferecemos a Deus todos os dias. O Senhor quer que você responda. A vida nova que Ele trouxe a você.
Ele quer que você enxergue que não foi barato. Ele obedeceu em tudo. Ele sofreu. Ele foi esmagado em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida. Nós o consideramos por aflito de Deus. Ele foi afligido pelas nossas transgressões. Essa palavra aflito era usada para descrever os leprosos. O Senhor quer te tirar de todo estado de pecado, de impureza. Feche os seus olhos e clame ao Senhor agora sobre a sua vida. Peça que essa reviravolta da Páscoa possa se manifestar na sua vida. Experimente dessa substituição, dessa nova vida, uma vida cheia do Espírito Santo. Coloque diante dele as suas mazelas, as suas dificuldades e clame àquele que ressuscitou e é exaltado. E diga: Senhor, dá-me uma nova vida, dá-me libertação, dá-me vida, liberta do pecado, dá-me a crescer em Ti e frutificar para Ti, viver para a Tua glória, em o nome de Jesus. Romanos 12, Igreja Cristã. Servir a Deus, servindo ao próximo.